começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. A gente vai abrir o programa de hoje falando sobre gestação. Eu amo a gestação, eu passei só uma vez por esse processo, eu acho que talvez eu passe por outra, não sei ainda, mas quem está aqui comigo é a Devadaia, terapeuta, criadora dos Florais Flor de Amor e também da terapia Vida Nova. Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse momento, sobre a gestação. E assim, a gente sabe que durante a gestação são vários processos que vão acontecendo ali no nosso corpo, na nossa mente. E às vezes as mulheres ficam nervosas, ansiosas, enfim, e necessitam de algum tipo de suporte das nossas lindas flores. Então tem algum floral específico para gestação? Conta para nós como é que é, Deva. E bem-vinda. Gratidão por me receber, Mari, de novo. Olha, eu amo também. Para mim, a gestação foi um momento maravilhoso, mágico. É muito mágico. Foi uma época onde, naturalmente, eu me sentia relaxada e estava muito feliz, né? Então, eu tento que para cada grávida essa seja a situação. Mas eu também lembro que eu ficava muito sensível. Sim. Muito sensível. Eu já queria mais cuidar de mim, do bebê, e não tanto do externo. Trabalho, casa, isso era secundário para mim, o que é raro, né? Eu sempre fui muito focada em trabalho. Então, unindo o que eu sei de psicologia, para os meus estudos em psicologia, unindo a minha prática, o que a minha técnica traz, o que eu sei sobre terapia floral, o que eu posso te dizer é que, embora a gravidez não é doença, necessariamente, mas é um momento de muita fragilidade. Por que que essa fragilidade acontece? Porque o neném, quando ele nasce, ele é frágil. Ele é sensibilidade pura, ele sente tudo muito, 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 muito. Então, para a mulher poder receber o bebê bem e entender o que o bebê precisa, ela vai ficando parecida com ele, para ela ter empatia pelo neném. Então, a mulher, ao longo da gravidez, ela vai ficando cada vez mais aberta e sensível. Cada vez mais daquele jeito, assim, sensibilidade pura. Então, é o momento para se ter muito cuidado com essa mulher e de se preservar essa delicadeza extrema do momento da gravidez, da gestação. Quanto mais se aproxima o parto, mais redobrar o respeito, o cuidado, sabe? Então, tem florais, por exemplo, como Eu Posso, que é um floral que eu acredito que ele é bom para isso, sabe? Para quê? Para a mulher dizer assim, não, eu tô sensível, eu tô delicada, eu posso ser sensível, delicada, eu não sou menos forte do que isso. Por isso que ele diz assim, força na delicadeza, sabe? Porque eu percebo isso, que a gente acha que ser delicada, ser sensível é fragilidade. No mundo de hoje, a mulher que faz isso, a pessoa que faz isso se sente frágil. E não, a gente pode ser forte e delicada, a gente pode ser forte e sensível, porque é isso que vai ser a força da mãe, a sensibilidade. Que bacana, que reflexão. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu lembrei de trazer esse spray floral que é de proteção, né? Proteção extrema. O que acontece quando a nossa energia está extremamente sensível? É como se a gente tivesse com um monte de anteninhas ligadas, captando tudo. Uma das coisas, tu sabe, uma das coisas que acontece quando a gente tem neném, a audição, o olfato, tudo fica aguçado. Para ouvir a nossa cria, né? Isso. Eu lembro que eu ouvia a respiração da minha filha do outro quarto. Como que pode? O corpo, ele foi projetado, né? Então, isso já começa a acontecer na gravidez. Durante a gravidez, a mulher já começa a ouvir muito mais, a sentir cheiros mais fortes. É verdade. Né? Então, acontece o mesmo com a energia. A nossa energia capta tudo muito forte. Por isso que a gente fica muito sensível, às vezes se estressa. Aí meu marido sempre falava para mim assim, nossa, eu tô transformando uma gota d'água numa tempestade. Total. E os lugares, a gente entra nos lugares que estão com muito movimento de pessoas, com muito barulho, com energia pesada, a mulher grávida capta mais. Então, um spray floral de proteção, ele vai ajudar a que só entre o bom. A que essa sensibilidade não se transforme em fragilidade. Momento, né? Isso. Então, não é para deixar de ser sensível, porque essa vai ser a força da mãe, mas é para a mulher ficar sensível com o que precisa ser e para a mulher ficar forte
nesse processo, sem perder essa delicadeza. Esse momento é um momento para ser delicado e sensível, mas não frágil, não vulnerável, não para receber coisa que não deve chegar na pessoa, porque pensa que tudo que vem para a mãe vai afetar o neném. Sim, a gente escuta isso durante toda a gestação, né? Controla tuas emoções, o bebê sente tudo, ele tá ali dentro, ele tá conectado contigo. Então, ter esse suporte, assim, porque às vezes sai do nosso controle, a gente não consegue controlar tudo, né? A autopreservação, sabe? Eu acho que esse momento, se precisa, vai numa terapia, se sente que tá com muito medo do que vai vir pela frente, é melhor fazer uma sessão ou duas e ficar bem, É verdade. e fazer o processo tranquilo, Vale muito do a que pena. ficar passando mal e trazendo isso que depois se reflete no processo do parto, né, nos primeiros meses de vida. Então, se a mulher está bem, o neném está bem. Não, e daí assim, o nenê tá ali dentro, e aí já captando aquela energia, poxa, a minha mãe, ela tá sentindo isso. Parece que já passa uma certa insegurança pro bebezinho também, né? Sim. É, claro, não é para a mulher se sentir culpada, porque Sim, é como que é o que a gente sempre faz, a É gente se como culpa por tudo. Não é isso. Mas é para saber lidar com a situação. Saber que você vai ficar sim sensível e tá tudo bem ser sensível. Aceitar que você vai esse ficar momento. num momento de muita delicadeza. Ai, mas eu era tão forte, era guerreira. Às vezes a mulher na vida, né, de trabalho, né, era enfermeira, era policial, era fortuna. Mas chega na gravidez e fica toda aquela manteiga derretida. É bom, isso não é ruim. Porque assim que a mulher vai estar para receber o neném, com toda aquela delicadeza, com toda aquela sensibilidade, isso é bom. Mas ter os filtros. Ter os filtros. A delicadeza é para o neném. A suavidade é para o neném. Né? A vulnerabilidade, esse coração aberto, exposto, é para o neném. Não é para pegar qualquer coisa que anda no ambiente, entende? Entendi. É para você ficar bem consigo, para poder estar bem para o neném, estar presente para o filho. Deva, a gente sabe que existem grávidas que apresentam alguns problemas, assim, às vezes depressão, ansiedade, enfim. Sim. E a gente sabe também que durante a gestação o uso de medicamentos é complicado. O floral, ele não tem problema nenhum, a Nada. grávida pode tomar tranquilamente. Tranquilamente, porque só tem brande e água. E a dosagem é tão suave que não faz mal, inclusive até para o neném pode dar. Então, mas eu vou dar uma dica aqui, que é o seguinte. Toma floral durante a gravidez e toma depois. Porque lembra que tudo que... Você está naquela simbiose mamãe e neném, quando tem o neném, né? Então, tudo que chega na mãe vai chegar no neném. Entendi. Adorei. Então, eu sou a favor de tratar a mãe sempre, primeiramente. Que bacana. Olha, eu amei. Pena não ter te conhecido na minha gestação, porém conheci no pós-parto, que foi incrível. Foi legal, né? Nossa, foi muito maravilhoso. bom. E a vai Matinha ser... tá tão bonita. Tá linda, obrigada. E vai ser sobre isso, sobre pós-parto, que nós vamos falar na próxima entrevista. Ótimo. Obrigada por hoje e até a Gratidão, próxima. querida. Espero que você tenha gostado e que entenda um pouquinho sobre a importância dessas plantinhas e o quanto os florais podem contribuir na nossa vida de uma forma tão sutil e gostosa, né? Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher,
desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Então, o assunto de hoje é gestação e quem está aqui conosco é a Lid, bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica na gestação. Quando que é indicado? Como é que funciona esse atendimento? Quais são os movimentos que vocês fazem? Quando tu indica para as gravidinhas começarem a se exercitar? Fisioterapia pélvica na gestação, ela é indicada a partir da 13ª semana. É importante que essa mulher ela passe o primeiro trimestre, por quê? No primeiro trimestre a mulher ela apresenta todos aqueles sintomas gravídicos de náuseas, dor de cabeça, enjoo, azia. Você teve? Bastante. Todo aquele processo inicial do gestar. Também no primeiro trimestre a gente sabe que a incidência de perda gestacional é um pouco maior. Então aconselhamos que inicie a fisioterapia pélvica a partir da 13ª semana de gestação. Quanto à questão de movimentação, vai depender do que o corpo dessa gestante apresenta. A gente agenda uma avaliação, 13 semanas, 14, vai depender do tempo que essa gestante nos procura. E durante a avaliação a gente vai perceber qual é a necessidade daquela mulher, daquele corpo. Se bastante movimento, se treinos mais estáticos, a gente faz a avaliação do assoalho pélvico, que é uma avaliação íntima para a gente ver grau de funcionalidade do músculo, do períneo. Então tudo vai depender do tempo gestacional e de como essa gestante está. Que bacana, e é sempre legal a gente lembrar que cada pessoa é única, cada corpo é único, que é muito necessário ter esse atendimento exclusivo, personalizado, né? Não achar que, é essa lista aqui de exercícios, vou fazer essa lista aqui, mas não, cada mulher, cada corpo, cada gestação, ela tem uma demanda. O Lid, a pessoa que faz a fisioterapia pélvica, ela faz para ter o bebê de parto normal? Ela faz para se exercitar durante toda a gestação, mesmo que ela queira uma cesárea? Como é que funciona? A mulher que faz a fisioterapia pélvica na gestação, o que tem que ficar muito claro é que não é uma preparação pro parto. Fazer fisioterapia pélvica durante a gestação é manter esta mulher com uma qualidade de vida durante todo o processo gestacional e também para o parto. Entendi. Então, independe da via de parto escolhida por essa mulher, tanto o parto normal quanto a cesariana, que é a cirurgia, é extremamente importante a fisioterapia pélvica. Nós atuamos promovendo qualidade de vida, funcionalidade, bem-estar, fortalecimento muscular, não só do assoalho pélvico, que são os músculos do quadril, mas como fortalecimento muscular global, que são dos músculos do corpo todo. Porque assim que esse bebê nasce, essa mulher ela também amamenta, né? Sim. A gente precisa de um corpo com o máximo de equilíbrio muscular, o máximo de funcionalidade, para que essa gestante tenha o mínimo de dor possível durante a gestação e no pós-parto também. Tá, e agora falando daquela gestante que deseja um parto normal. Eu quero, já está decidido. Tá. A fisioterapia pélvica, ela me auxilia? Existe uma diferença da pessoa que, como a Mariana, não fez nenhuma atividade física, não trabalhou, não conheceu o corpo dela. Eu não sabia como me portar durante o parto, porque eu não fiz nenhum acompanhamento. Aí a Lidiana, que fez todo esse acompanhamento com uma fisioterapeuta, que já é ela, né? Sim. Então, existe uma diferença entre nós duas por essa escolha durante a gestação? Existe, né, Maria? Acaba existindo essa diferença no sentido de que, desde informação, a mulher que faz um acompanhamento fisioterapêutico ao longo da gestação e a que, em comparação com a que não faz, ela vai estar muito mais bem informada. Questão de autoconhecimento, de conhecer o próprio corpo, Sim. de ter uma noção melhor de posturas, do que é melhor para ela, do que favorece ela. A gente tem esse diferencial. Além do que, nós possuímos técnicas que a gente pode facilitar
o processo na hora do parto. A gente costuma divulgar bastante a questão da massagem perineal, que é uma técnica que a gente utiliza nas gestantes a partir da 34ª semana. E essa técnica, ela tem o intuito da gente promover o relaxamento da região do períneo. Para aquela mulher que visa um parto vaginal, a gente sabe que ter esse relaxamento ativo, essa conscientização bem feita, a gente diminui os riscos de laceração durante o processo do trabalho de parto e parto. Entendi. Então a gente vai utilizando essas técnicas com a gestante ao longo da gestação, independente da via de parto, né? Tentando até trabalhar essa mulher a questão dela se empoderar e deixar para decidir lá na reta final de que forma que esse bebê... Durante a gestação vai conhecendo, sentindo, para ver se realmente é a cesárea que ela quer, Isto, ou porque o porquê, se é medo, né? Porque, Mari, é muito comum a gestante ela nos procurar no consultório com muitos medos, muitas crenças. Então, ela já vai para o caminho, para o lado da cesárea, por falta, muitas vezes, de informação. E ao longo das consultas, dos atendimentos, que a gente vai mostrando que o corpo ele é capaz, que o corpo foi feito para isso, que existe toda uma fisiologia por trás, ela vai se sentindo mais segura. A gente vai trabalhando toda a questão biomecânica, de fortalecimento, e ela vai entendendo que o processo ele pode fluir de forma super tranquila e na reta final ela acaba, na grande maioria das vezes, elas acabam optando por um parto vaginal, sim. Ah, que bacana. Lid, essa pessoa passou vários meses da vida dela do teu lado, ou do lado de quem acompanhou ela fazendo esse trabalho, e acaba que o profissional passa uma segurança para aquela gestante. Então, eu já estou acostumada com ela ali do meu lado e na hora do parto eu quero ela do meu lado também. Existe essa possibilidade do fisioterapeuta acompanhar a gestante na hora do parto para estar lá auxiliando? Porque são vários fatores, respiração, enfim, tu sabe muito mais do que eu. Mas existe essa possibilidade de entrar na maternidade? Existe essa possibilidade e é diferente do que você entrar no parto com uma doula. As pessoas às vezes confundem um pouquinho. A doula é a profissional que ela promove o suporte emocional. Nós, fisioterapeutas, nós somos profissionais do movimento, a gente entra para auxiliar em questões biomecânicas. Qual postura seria melhor para facilitar? Qual postura a gente conseguiria que a incidência de laceração fosse menor? É com essa abordagem que a gente entra junto na maternidade, de estar ali junto. Claro, a gente também dá um suporte emocional. Lógico, já conhece aquela pessoa, né? Sim, mas a intenção primária, o objetivo primário é de quê? É de estar ali ao lado facilitando o processo do nascimento desse bebê. Seja dando um toque numa rotação de perna, num posicionamento diferente de tronco, na forma com que essa mulher deve respirar, porque a gente precisa... Durante o parto, a gente precisa relaxar. O nosso corpo ele é um sistema facial, são fáscias ao longo de todo o corpo, e esse sistema facial ele é integrado. A partir do momento que essa mulher ela tensiona, ela não sabe lidar com a dor, com a respiração, que ela tensiona... Ela trava tudo. Ela trava em cima e embaixo. E a gente precisa de um assoalho pélvico relaxado para a gente ter a abertura para esse bebê poder nascer. Olha só que interessante. Então... a pessoa treina isso durante um tempo, mas mesmo assim na hora dá aquele, né? Então ter o acompanhamento acho que é fundamental, né, Lidy? Não, faz um diferencial, é um diferencial bem importante, mas mais importante que esse diferencial é a mulher acreditar nela, acreditar que ela é capaz e aproveitar ao longo desse acompanhamento e sempre escutar as orientações, as dicas que a gente vai dando, porque se porventura no parto a gente não estiver presente, para essa mulher já tem uma bagagem, né? Exatamente, ela estar segura, ela lembrar das respirações que a gente fazia, porque no consultório, Mari, existe o fator de que a gente não está lidando com uma gestante com dor. E durante o trabalho de parto existe a ansiedade, existe o medo, existe a dor. Então é uma linha tênue ali, a gente sai um pouquinho da zona de conforto dos treinamentos em consultório. Verdade, Lidy, adorei. Muito obrigada pelas informações. Espero que você que está gravidinha também, ou planejando, né, Lidy? A gente sabe que procurar um fisioterapeuta pélvico já é interessante fazer durante a gestação, antes mesmo da gestação, quando é tentante, né, já para entender como é que funciona essa parte. E então, te agradeço pelas tuas informações e espero que tenha contribuído com tudo isso, todo esse conteúdo, todas essas informações e dicas da Lidy. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até.
loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê, afeto e qualidade que o seu bebê merece. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com o recém-nascido, com a Keller, que é a nossa fisioterapeuta para bebês. Muito bem-vinda! Oi, Mari. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui novamente. Eu queria falar contigo, entender o que a gente pode fazer com esse recém-nascido. A gente sabe que é um momento muito complicado para a mãe, para a família e para o bebê também, a questão da adaptação. E eu, conversando contigo, entendi que existem várias técnicas para ajudar esse bebê a se sentir melhor, inclusive a massagem. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essas técnicas, principalmente sobre o teu trabalho. Tá bom. Bom, a massagem, além de um momento prazeroso, o toque é muito importante. O toque, o contato físico é uma necessidade primária do ser humano. A gente precisa desse contato para se desenvolver de maneira saudável. E quando um bebê nasce, algumas funções ainda estão em desenvolvimento, inclusive alguns sentidos, mas o tato é o sentido que se encontra mais desenvolvido, ou seja, é a primeira comunicação que a gente tem com o mundo exterior. Além de ser muito prazerosa, a massagem ela tem vários benefícios para o bebê e também para a família. A gente sabe que quando o bebê nasce, a adaptação, às vezes com a amamentação, às vezes acabam dando fórmula, enfim. E mesmo não sendo fórmula, às vezes o próprio leite materno dá um desconforto no bebê, Isso. gases, cólica, porque imagina, aquele corpinho está recém conhecendo um alimento diferente. Antes ele se alimentava Isso. através do líquido amniótico, então não entrava nada assim pela boquinha. Então está entrando os alimentos e a cólica, esse tipo de desconforto, a massagem ajuda? Sim, a Chantala, que é uma técnica conhecida de massagem infantil, ela proporciona vários benefícios para o bebê, proporciona uma ativação da circulação, que vai promover um relaxamento, né, e, consequentemente, uma melhora no sono, aumenta os movimentos intestinais, promovendo uma melhora de toda a atividade do sistema digestivo, alívio nos gases, nas cólicas, e também um aumento da capacidade respiratória, né? Uma criança que está em relaxamento, ela vai respirar melhor, vai dormir melhor, e além de ser um momento muito único, muito prazeroso, né? E vai ter um aumento do vínculo dessa família com esse bebê. Se a gente adora receber uma massagem, por que o bebezinho não vai adorar também, quem não né? gosta de massagem, né? É verdade. E assim, Keller, eu, mãe, eu posso fazer massagem, eu tenho que fazer um curso para entender quais são os pontos, vocês ministram cursos, ou eu tenho que chamar um profissional lá na minha casa, ou todas as opções citadas? Sim, a massagem ela é justamente voltada para a família, né, para ser feita no ambiente familiar. Qualquer pessoa pode praticar, os movimentos são fáceis, não é nada muito elaborado, mas é interessante que antes do início da prática, essa família busque o aconselhamento profissional. E esse profissional, ele vai orientar sobre a intensidade do toque, a respeito de alguma particularidade do seu bebê. Nós temos uma infinidade de material aí disponível na internet, em livros, mas o bebê que está ali não é o seu bebê. Então, o seu bebê pode ter alguma particularidade que pode ser identificada por você ou por esse profissional. Nós temos muitos profissionais capacitados que oferecem oficinas, workshops, alguns até oferecem na própria residência, é de curta duração,
bem fácil de fazer, super acessível, e esses profissionais vão estar orientando essa família a praticar a massagem de forma eficiente e segura. Keller, e existe algum produto para passar? Um óleozinho, um creme, só a mão? Como é que vocês indicam? Geralmente a gente usa um óleo vegetal, né? Não pode ser nada mineral, que contém parabeno, silicone. Então, óleo de origem vegetal, né? O mais natural possível. A técnica pode ser associada a outras técnicas de conforto para o bebê, como aromaterapia, ofurô, sling. Então, pode ser usado algum óleo essencial. Porque senão daqui a pouco a mãe está colocando de tudo um pouco, então por isso nós que é temos essencial. Uma infinidade de óleos essenciais que têm bastante benefícios para o bebê e que podem ser usados por bebês, inclusive os recém-nascidos. Então, é importante que tenha uma orientação de um profissional qualificado para poder praticar com segurança. E como é que funciona o banho de ofurô que tu falou? E eu já fiquei curiosa, assim, porque a gente pensa em ofurô, é uma coisa gostosa. Novamente, a massagem é gostoso para nós e o ofurô também, e para o bebê é a mesma coisa. Isso. O banho de ofurô ou banho de balde também pode ser feito em qualquer criança a partir de 30 dias, também feito pelos pais. Também é um momento bem relaxante, um momento de vínculo. Eles amam água, Eles né? adoram, porque simula o ambiente uterino. Então, é muito prazeroso para o bebê. Pode também ser associado com técnicas de aromaterapia, com uso de ervas, né? Então, por isso que é interessante o profissional orientar, mas também não requer nenhum conhecimento muito específico. Entendi. Tá? E existe assim uma temperatura específica para a água, então várias coisinhas, mesmo que não seja algo difícil, mas são informações essenciais para a gente não queimar o bebê, porque a gente sabe que a temperatura deles é diferente da nossa, então são algumas informações que o profissional que tem que passar, né? Isso, a temperatura da água é a temperatura do banho normal, geralmente a gente olha pelo cotovelo, né? Quando a gente vai dar o banho no bebê, a gente coloca o cotovelo na banheira e vê se essa temperatura está agradável para a gente. E é mais ou menos. Pode ser usado o termômetro também, mas quem não tem termômetro pode fazer isso. Coloca o cotovelo ali na água e se a temperatura estiver agradável, provavelmente ela vai estar agradável para o bebê também. Entendi. E durante a gestação, seria interessante a gestante procurar esse tipo de oficina? Que aí vai aprender sobre a Chantala, sobre o banho de ofurô, sobre o sling, porque colocar ele certinho, o charutinho, enfim, todas essas coisinhas. Nós temos várias técnicas de conforto para o bebê e assim, pode sim ser feito durante a gestação, né? Já o aconselhamento, tem gente que prefere fazer durante a gestação porque tem mais tempo, tem mais disponibilidade. Às vezes, depois que o bebê nasce, fica mais corrido. E aí a pessoa já sabe como lidar. Então, alguns casais, algumas famílias preferem buscar essa prática já antes do nascimento, durante o período gestacional. E alguns, por algum motivo, não conseguirem fazer, pode fazer depois, né? Não tem um tempo, assim, determinado, posso fazer a massagem até tantos meses. Vai ser até quando for prazeroso para você, quando for prazeroso para o bebê, quando o bebê permitir, né? Porque a partir dos 6 meses eles começam a ficar bem mais ativos, já se torna mais difícil. Sim. Mas também tem aqueles que, como já receberam há um tempo, já se acostumaram e gostam eles também. Gostam. Talvez essa família não consiga mais fazer uma sessão completa, né? O bebê já não fica mais tanto tempo paradinho, mas consegue fazer massagenzinha no pé antes de dormir. Então, não tem um tempo. Ela pode ser feito durante toda a infância, é muito importante, muito benéfico, e o contato físico está ligado ao desenvolvimento de várias estruturas cerebrais que são responsáveis por muitas das nossas relações pessoais e sociais na vida adulta. Que bacana, Keller. Adorei todas essas dicas. Agradeço muito. Eu tenho certeza que você que tem um bebezinho em casa ou se está gravidinha já vai buscando esse tipo de serviço, de informação, cursos e tudo isso que ela falou, porque com certeza vai ajudar nesse desenvolvimento do bebê e vai ser muito benéfico. Obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Vamos falar um pouquinho hoje sobre alergia à proteína do leite de vaca. É uma doença que é muito comum em bebês e que costuma aparecer nos primeiros meses de vida.
pode aparecer em bebês amamentados exclusivamente ao seio ou não, e é mais comum em famílias que já têm algum histórico de alergia. Os sinais e sintomas são muito variados e vão desde reações imediatas e graves, como reações, sintomas que podem aparecer ao longo de dias, como refluxo gastroesofágico, diarreia, presença de sangue nas fezes, emagrecimento ou pouco ganho de peso, lesões de pele como a dermatite. Então, o diagnóstico nem sempre é fácil, mas a boa notícia é que é uma doença que tende a ser transitória e a grande maioria dos casos está curada por volta dos 3 anos de idade. Agora nós vamos falar sobre a amamentação. Toda mulher que amamenta conhece pelo menos a metade, Andressa, desses produtos. Andressa, bem-vinda ao nosso programa. Andressa é enfermeira e ela tem uma empresa de venda e locação de máquinas de extração de leite e também de produtos que auxiliam nesse processo da extração do leite. Então, queria que tu contasse um pouquinho para nós a tua marca. O que é a Vialac? Oi, obrigada pelo convite. A Vialac, na verdade, o nome Vialac surgiu faz um mês. A gente está num período de transição do nome da marca. Eu já trabalho com locação faz 5 anos, né? Eu sou enfermeira há 10 anos, trabalhei em UTI neonatal. E dessa necessidade que a gente via dentro da UTI, né, que é o principal foco da mãe é precisar do leite materno, e aí o bebê está dentro de uma incubadora, dentro de um berço aquecido e não pode amamentar. Então aí a gente viu a necessidade desse produto, né, de estar no mercado disponível. As bombas são vindas de fora, do exterior, então é caro, né, o custo é caro para te investir. E às vezes vai precisar, que seja uma mãe que não seja de UTI, vai precisar na pojadura de 3 a 5 dias, uma semana no máximo. Vai fazer um investimento tão grande desses para uma semana no máximo? Exato. E aí, então, a gente tem pacote semanal, quinzenal e mensal, o que facilita para a mãe, que ela pode pegar para o período que ela, né, conforme a necessidade dela, e não ficar com um produto lá em casa que vai investir, vai ficar na gaveta, abandonado, e a gente sabe que todo o custo que tem com uma criança, né? Então, qualquer movimento que a gente fizer para economizar é sempre bem-vindo. É verdade. E assim, bacana porque tu viu essa necessidade lá dentro da maternidade, das mães precisarem fazer esse trabalho de tirar o leite. E a gente sabe que também não é só nessa fase, tem depois quando as mães voltam ao trabalho, que precisam de vários itens, que inclusive tu tens os potinhos para armazenar leite. Então conta um pouquinho para nós do que vocês oferecem além das maquininhas. Nesses 5 anos a gente viu essa necessidade de aumentar o leque de produtos. Então a gente tinha só a maquininha para alugar e as mães pediam, eu preciso de um potinho, eu preciso de um protetor de seio, eu preciso de uma colherinha para, né, hoje estão usando muita colher dosadora para ofertar para não usar mamadeira. Sim. E aí não tem fácil acesso, né? E agora com esse período de pandemia, tudo fechado, onde que elas vão conseguir? Né, a gente não parou de trabalhar, tomando todos os cuidados, mas a necessidade, a demanda delas continuava e elas não tinham para onde ir. E aí foi que eu dei o start, disse vamos ampliar, porque está na hora de ajudar mais mães, né? Então a gente colocou protetor de seio, né? A gente colocou rosquinhas, frascos. Me fala um pouquinho sobre essa rosquinha, que eu já queria entender. A rosquinha, ela é bem certinha no mamilo. Então, o teu mamilo vai ficar aqui dentro e ela vai proteger do atrito com o sutiã. Porque a gente compra o sutiã e, dependendo da marca, ele começa a roçar e vai como se fosse assando o mamilo mesmo, né? E aí, a hora que o bebê pega, que já está sensível pelo uso, né? Pela amamentação, ainda fica o sutiã ali machucando. Então, é ideal a gente ter essas rosquinhas para colocar ali no peito e o sutiã por cima, para o sutiã não ficar batendo naquele mamilo que, às vezes, o meu... Nem te conto como é que ele ficou, mas às vezes ele tá machucadinho, assado por toda essa função, então a rosquinha é o melhor material para usar durante o momento que não tá amamentando, seria isso? Isso, porque ele acaba protegendo o mamilo, né? E também não tem a questão de fungo, outras doenças. A circulação, né? Você consegue ter um movimento de ar ali, né? Não fica aquela coisa abafada. Então, quando o mamilo está ali tranquilo, tu consegue colocar e preservar ele, né? É engraçado a gente falar dos vidrinhos,
porque quando eu estava amamentando, a Sol, nossa consultora de amamentação, foi lá em casa me auxiliar, ou na ordenha, e a gente não tinha um vidrinho. E ela falou assim, pai, vai no supermercado, compra uns vidrinhos, né? E daí, tipo, de qualquer jeito, aí a gente teve que esterilizar e tudo na correria, bem aquilo que tu falou, sabe? É muito corrido, é muito doido. E aí, se tu não encontra no supermercado, e se tem uma loja fechada, então, realmente ter um profissional, poxa, se eu te conhecesse, eu ia te ligar na hora, me ajuda, vem cá. Então, ter um profissional que já oferece esses produtos, porque a gente sabe, nasceu o bebê, a vida muda, é uma correria absoluta, absurda, e aí, assim, ter profissionais específicos para auxiliar nos momentos facilita demais, né? Sim. E a gente não... E por eu ser mãe, né, eu tenho o João e a Maria, eu sei que não tem hora, né? Meu leite desceu de madrugada, então a hora que precisa pode entrar em contato que a gente está à disposição, porque eu sou mãe. E eu sei o que é um peito cheio de leite, né? Então... Eu sei também. Dói. E conta, assim, sobre as maquininhas. Existem vários tipos de máquinas, é tudo automático, liga na tomada, como é que funciona? Eu tenho agora 5 modelos. 5 modelos. As 5 são elétricas, né? Então, cada modelo eu indico sempre para uma situação. Tem um modelo mais simples, que é para aquela extração esporádica. Eu vou numa festa amanhã, eu quero deixar, né? O meu bebê não vai ficar com a babá, eu quero deixar um leitinho. Então, tu pode usar a mais simples, que é só para aquele momento. E tranquilo, consegue fazer o estoque de leite. Para bebês que estão em UTI, volta ao trabalho, né? Porque daí a correria, né? Por exemplo, UTI, a cada 3 horas tem mamada de horário. Então, e já tem aquela questão de pressão psicológica de dentro de uma UTI, né? Sinaizinhos apitando, então tudo acaba prejudicando a amamentação. Então, tem os modelos duplos, que acaba facilitando. Eu trouxe hoje a mais procurada, que é a Medela Swing, mas tem outros modelos que são duplos, então, dos coloca dois seios. Nos 2 seios Isso. E vai ordenhando e aí os vai dois mais ali. rápido. Porque a gente sabe também que quando tu tá amamentando com o bebê em um peito, é interessante colocar a maquininha no outro também, né? Isso. Então, essa maquininha eu acho que seria para fazer, né? Isso. E aí, armazena no potinho, coloca no freezer e já tem um mamazinho ali também, né? Que bacana. E conta para nós um pouquinho sobre essas ervinhas, aqui o que é um floral, é um olhinho. Extrato. Agora a gente colocou também porque tem muita mãe que só com o estímulo com a bombinha, né, a indicação do pediatra, a indicação da própria obstetra, consultora de amamentação, tinha mães que estavam procurando ervas para ajudar na produção, os galactogogos. Então, agora a gente trouxe de São Paulo, dessa empresa, e está sendo sucesso porque tem muitas mães que acabavam procurando e não tinha acesso fácil, porque na cidade, né, a gente não encontrava o próprio mix para isso, de ervas. Então, agora a gente tem também, e aí tanto o extrato como os chás, né, estão aí para ajudar as mães na produção. Que bacana, porque eu via muitas mães perguntando o que eu posso tomar para aumentar minha produção de leite, eu acho que o meu peito está secando. Eu não tive esse problema, eu amamentava num e no outro estava jorrando leite. Mas tem muitas mães que realmente têm pouca produção de leite, então ter um chazinho natural, a pessoa que quer amamentar tem que te conhecer, Andressa. Essa é a realidade, seja em qualquer momento, no começo, que o peito enche muito e a gente precisa tirar esse leite, ordenhar, depois quando vai para o trabalho, ou quando tem pouco leite, então são vários momentos que a pessoa pode te encontrar, né? Isso. Que bacana. E como é que a gente te acha nas redes sociais? Quero que tu deixe teu contato também, porque eu tenho certeza que quem está amamentando precisa da Andressa na vida. A gente tem o nosso site, lá tem o leque de produtos, então é vialac.com.br. Tem o nosso Instagram, Vialac Oficial. E tem o nosso telefone, né, que também pode entrar pelo WhatsApp ou ligação, a gente está 24 horas à disposição, que deu 991912543. Nossa, que bacana. Adorei, que pena não ter te conhecido no começo, mas eu tive a Sol, que me deu algumas indicações também. Adorei. E quero mostrar mais produtos e falar mais sobre todas as maquininhas na nossa próxima entrevista, no nosso próximo encontro. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter nos mostrado todo esse trabalho. Parabéns por essa iniciativa de estar lá, ser enfermeira, conhecer a demanda das mães e proporcionar um serviço tão lindo como o que tu faz. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima, então. Até a próxima. Espero que você tenha gostado. E mês que vem, ela vem com mais informações e mais produtos para você conhecer e passar por esse período da amamentação de uma forma mais tranquila e mais saudável. Are you ready?
Agora a gente vai falar sobre os olhinhos dos bebês, das crianças. A gente tem aqui a Diva, que é proprietária da Ótica Referência, e temos a Ana Luísa, que é oftalmopediátrica. Doutora, primeiramente, obrigada por as duas estarem aqui conosco. Eu queria começar contigo, doutora, falando a respeito da primeira consulta do bebê. Quando que é o ideal a mãe levar o bebê para um profissional, para ver o olhinho? O que acontece nessa primeira consulta? Tá, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Então, assim, a primeira consulta do bebê, ela deve acontecer dentro do primeiro ano de vida, né? Isso é muito importante. Então, existem várias patologias que podem acometer os olhinhos dos bebês sem que deem nenhum tipo de sintomas. E só vão ser percebidas se a gente fizer essa primeira avaliação de rotina. Em geral, a gente pede, se os pais não perceberem algum sintoma, que ela seja feita por volta do 6º mês de vida, que é quando a gente já espera que a criança esteja tendo fixação, segmento, já consegue avaliar a acuidade visual nesses bebês, né? Então, nessa fase, a gente indica a primeira avaliação. Ah, que bacana. Diva, a gente sabe que agora, com essa questão da pandemia, as crianças estão mais em casa, estão assistindo mais televisão, YouTube, no celular, e eu queria saber se realmente lá na ótica surgiu mais demandas e mais procuras de óculos, justamente porque está forçando muito a visão. O que tu vê assim lá na ótica em relação a esse assunto? Sim, houve aumento muito da procura de mamães em busca da lente com a proteção de filtro azul, que não é só nas aulas online, mas também é o dia, não é da criança, é o brincar, é YouTube, é joguinhos. Então, teve uma demanda, um aumento assim de 70% dentro das lojas, foi muito interessante. E eu gostaria muito de orientar hoje as mães em comprar uma lente com procedência. Então, isso é muito importante. Olha a marca, pesquise. Então, hoje em dia tem muitas lentes, réplicas similares, então que não vai te dar a proteção realmente adequada para o momento para a criança. Doutora, isso que ela falou tem muito sentido, porque a gente está falando de visão, de Com olho. certeza. Então, assim, a criança, como a Diva citou, ela tem os estudos, que a gente sabe que eles estão agora, não tem mais aula presencial, então é online, então da parte que é necessário, e também tem o lazer que muitos estão usando. Então, o que tu orienta, assim, essas mães, o tempo de tela, e também complementar o que a Diva falou da importância da procedência do óculos, da lente, de um profissional de qualidade para orientar nesse sentido? Certamente o assunto, assim, se tornou extremamente interessante porque a gente já vinha discutindo muito essa questão do uso das telas nas crianças antes da pandemia, e agora com as aulas online isso ficou ainda mais acentuado, né? O tempo que as crianças têm passado em frente às telas tem aumentado muito. A gente tem recomendações do que é seguro de tempo de tela para cada idade, né? Então, até 1 ano de idade, a gente recomenda que a criança não tenha nenhum tipo de contato com telas. Entre 1 ano e 2 anos, a gente recomenda que a criança, ela pode ter contato, mas ela não deve ter tempo sedentário de tela. O que significa isso? A criança pode ver um vídeo enquanto ela está brincando, se divertindo, ela fazendo não pode outra ficar atividade, parada, mas hipnotizada ali olhando para a tela. Somente olhando a tela. Esse tempo sedentário de tela, ele passa a ser aplicado a partir dos 2 anos. Então, crianças a partir dos 2 anos até os 4 anos podem ficar em torno de 1 hora por dia, né? Dos 5 aos 10, 2 horas por dia, e dos 11 aos 18, 3 horas por dia, né? Então, isso é o recomendado, o tempo recomendado máximo de tela, né, para a gente seguir. E além disso, a gente tem uma regrinha que a gente conhece como 20-20-20, que a cada 20 minutos de exposição à tela, é recomendado que a gente fique durante 20 segundos olhando para uma distância de 20 pés, que é mais ou menos 6 metros. Então, isso é recomendado porque quando a criança utiliza muita visão de perto, ela utiliza a acomodação, que é o ajuste de foco para perto. E o excesso do uso da acomodação pode trazer
vários malefícios para o olho, fadiga ocular, progressão e surgimento de miopia. Então é importante que a cada 20 minutos ocorra o relaxamento dessa musculatura que faz esse ajuste de foco. Então isso é rápido, durante 20 segundos você olhando para algum objeto distante a mais de 6 metros, a gente consegue que o olho tenha esse relaxamento e evitar esse excesso esse espasmo da musculatura, né? Esse excesso do esforço ocular. Nossa, agora até eu vou fazer, porque eu passo bastante tempo nas redes sociais e respondendo as mamães lá no Minuto Mamãe Bebê. Então fazer esse treinamento, como é que vocês falam? Um relaxamento, né? Ajuda. Diva, com certeza. Vocês trabalham com a doutora, então vocês já têm muito conhecimento e quando as mães te procuram lá na ótica, vocês têm informações para ajudar e guiar elas na compra certa, porque às vezes as pessoas chegam lá, eu quero um óculos mais barato, mas tu passar as informações para ela e falar, olha mãe, tal lente tem esse benefício, enfim, como é que funciona assim esse trabalho? Eu digo que a gente sempre tem que passar o que tem de melhor, eu acho que a mãe tem que saber o que tem de melhor para mim oferecer hoje para aquela criança. Aí é uma opção da mãe. Não, eu não quero investir muito agora, mas o ideal é investir. Investir porque a saúde da criança, a saúde dos olhinhos. Mas geralmente a mãe, ela faz a escolha. A gente deixa de comprar pra gente para comprar pros filhos. Então tu imagina na hora que é cuidar da visão. Às vezes também, Diva, é falta de informação. Sim. Então a mãe acha que está fazendo melhor, mas foi num lugar que não teve assessoria, que não teve alguém para ajudá-la e acaba comprando algo que não era tão bom. Por isso que eu sempre friso que procurar profissionais e empresas qualificadas faz toda a diferença, né? Sim, nós só trabalhamos com lente, com certificação, com lente que realmente vai te trazer um conforto. Então, isso a gente preza, a Ótica Referência sempre preza pelo conforto, pela qualidade do nosso cliente. Então, é uma coisa que eu sempre falo, não é? Quando é criança, tem que procurar um pediatra. E hoje em dia as pessoas não pensam ainda dessa forma. Então, procure um especialista para a criança. Com certeza. E eu sempre direciono, sempre oriento, falo, não é que oftalmologista de adulto é de adulto. Então, a doutora está ali na frente, a gente acaba indicando, enfim. Então, uma parceria bem legal. Já sai dali com tudo, a doutora já examina, já prescreve a receita, tudo certinho. Na consulta, Isso. né? Claro que a consulta da criança é sempre bem completa, né? Uma dúvida que os pais têm, a gente sempre tem que dilatar a pupila das crianças, né? De rotina, para que a gente possa aferir o grau com certeza, né? Porque aquela musculatura que eu expliquei que faz ajuste de foco é muito forte nas crianças, então é comum a gente não encontrar o grau real numa primeira fase da consulta e precisar dessa dilatação para que a gente possa fazer a prescrição com certeza, né? Consulta sempre bem completa. Depois da consulta, se necessário, a gente faz a prescrição das lentes e eu tento sempre orientar os pais sobre quais tratamentos são importantes, né? Muitas vezes, como tu falou, os pais não sabem o que procurar, não sabem que tratamentos da lente é importante em cada caso, né? E crianças que estão excessivamente expostas à tela, por exemplo, eu sempre oriento os pais a importância do filtro de luz azul. A luz azul, ela tem um efeito no olho muito similar ao efeito da luz ultravioleta, que a gente já conhece bastante, né? Que pode causar inflamação na córnea, que pode precipitar a formação de catarata, que pode levar a doença de degeneração na retina a longo prazo. Então, a gente já tem esses efeitos nocivos da luz ultravioletas bem conhecidos. E a gente sabe que o excesso da luz azul também pode, a longo prazo, trazer problemas semelhantes para o olho da criança. Então, eu sempre avalio, se eu percebo, e é muito comum, né, Claro. que a criança é uma criança que está excessivamente exposta à luz azul, e lembrando que a luz azul não é só a tela, né, é o celular, é o tablet, é o computador, é a televisão, mas também é o LED, também são as luzes de baixo consumo, elas também têm luz azul. Então, a gente acaba tendo uma exposição frequentemente muito elevada na criança, né? Nossa, quanta informação de Sim. qualidade.
Adorei a participação de vocês aqui. Espero vocês mês que vem. Muito obrigada. Espero que você que está nos assistindo também tenha gostado. E se precisar de mais informações, entre em contato com a Diva da Ótica Referência e também com a doutora Ana Luísa Casagrande. Obrigada, meninas, e até a próxima. Obrigada. Obrigada.